Maria ouviu do anjo: não temas. Mas qual é o sentido mais profundo dessa pergunta do ponto de vista de uma teologia bíblica? Eu sou o João Cláudio Rufino, doutor em teologia na área bíblica, professor na faculdade de teologia, e eu te ajudo a ler e a entender a Bíblia católica de verdade. Então, já curta esse conteúdo aqui. Deixa o seu joinha porque ele vai te surpreender. Ademais, é bom que você também se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que a gente lança aqui novos estudos bíblicos. E outra coisa, eu quero te convidar, já deixa aqui o seu comentário, pelo menos de onde você está me assistindo. Sua cidade, o seu estado, o seu país, ou o que você gostaria de aprofundar diante desse tema que vai ser tratado aqui no vídeo. Quais são as suas perguntas? Quais são os seus anseios, beleza? Então vamos diretamente agora então ao nosso conteúdo. Vamos lá. Bom, o medo aparece, pessoal, dentro das Sagradas Escrituras como uma resposta que já é esperada quando Deus se apresenta, quando Deus aparece. Além disso, também existem relatos dentro do Antigo Testamento onde mensageiros de Deus vão despertar nas pessoas algum certo tipo de temor. E isso vai acontecer lá no livro do Êxodo, por exemplo, no capítulo 15, no versículo 16, em Juízes, lá no capítulo 6, em diversas passagens. Textos um pouco mais recentes, no caso, próximos mais do Novo Testamento, Daniel, por exemplo, vai trazer isso em alguns momentos. O que acontece? Diante desse temor, diante desse medo, a presença de Deus realmente ela abala o sujeito, tem contato direto com ela, aparece o comando: não tenhas medo, não temas. E inclusive é interessante observarmos isso. O texto em que o anjo diz isso para Maria é um anúncio de nascimento. E dentro do Antigo Testamento, todas as vezes em que anúncios de nascimento aparecem, ou quase todas as vezes, para ser ainda mais específico aqui na linguagem, aparece essa expressão. Então, Gênesis no capítulo 21, no versículo 17, também no capítulo 35, versículo 17, em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 20, vai aparecer isso lá. Nesse sentido, portanto, nós estamos falando de uma intertextualidade. Textos de anúncio de nascimento têm, geralmente, esta expressão sendo colocada em algum momento. Agora, também é importante nós ressaltarmos que, dentro do texto do Antigo Testamento, em diversas vezes, quando se apresentam lá narrativas divinas de guerra, momentos de conflito, de muita tensão, também essa expressão não temas vai aparecer lá no livro dos Números, em Deuteronômio, em Josué, em 2 Reis, em Isaías, em diversos momentos. E quando essa expressão aparece, ela na realidade tem a ver com uma fórmula muito importante dentro da literatura bíblica, justamente para mostrar, para dar foco no ato de Deus em favor do seu povo, ou seja, próprio Deus que vem para atuar em relação à salvação do seu povo. Então não é à toa que também esse momento do anúncio do anjo Gabriel a Maria vai trazer essa expressão. Agora, chama-nos a atenção também quando nós investigamos essa expressão dentro da obra lucana. O que é a obra lucana? É o livro do Evangelho de Lucas, ou o Evangelho segundo Lucas, e também Atos dos Apóstolos. Eles formam uma unidade teológica, uma unidade literária, e o não temas aparece dentro dessa obra 10 vezes. É isso mesmo, gente, 10 vezes. Sendo que boa parte dessas vezes lá no texto do Evangelho. E quando a gente investiga todos os momentos onde isso aparece na obra lucana, nós temos, por exemplo, alguns agentes que vão proferir essa expressão. Um deles, que é o primeiro que eu quero destacar, é o anjo do Senhor. Ele diz não temas 4 vezes em Lucas Atos. Se nós olharmos, por exemplo, para o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, lá no capítulo 1, no versículo 13 de Lucas, ele fala a Zacarias, não temas. Depois, lá no capítulo 1, no versículo 30, ele fala a Maria, que é basicamente aqui o texto base a partir do qual a gente está explicando essa expressão. Quando a gente continua a narrativa, é interessantíssimo observar isso. Outra vez são os pastores lá no capítulo 2, versículo 10 de Lucas, que vão receber essa expressão. E a última vez vai aparecer justamente o anjo falando isso ao apóstolo Paulo
quando ele está preso em Roma, lá no capítulo 27, no versículo 24. Então, olha que interessante, o anjo anunciando ou dizendo, não temas. Todas essas pessoas que eu citei são pessoas muito importantes dentro da narrativa. Isso significa já de cara, eu já estou dando aqui um spoiler para você, a gente vai ainda aprofundar mais isso. Maria vai ser entendida como uma pessoa chave dentro da narrativa. Por isso também a ela vai ser dirigida esta palavra. Agora é interessante também observarmos que Jesus diz isso. E Jesus diz isso no capítulo 5 de Lucas, do versículo 10 a Simão, depois do capítulo 8, versículo 50 de Lucas, Evangelho, ao servo de Jairo, depois ele vai dirigir isso aos discípulos, em Lucas, lá no capítulo 12, nos versículos 4, 7, 32, e ele inclusive vai agregar nesse sentido a expressão de amigos. Ele está se dirigindo aos discípulos, chamando-os de amigos e também de pequeno rebanho. Observe, também pessoas chaves dentro da narrativa aqui vão receber do próprio Jesus esta palavra, não temas. Isso é maravilhoso. E quando nós olhamos então para Maria, que recebe esse não temas, há esse sentido mais profundo, portanto, de mostrá-la como uma figura importante dentro da narrativa, que se configura, portanto, a pessoas importantes do Antigo Testamento e do Novo, mas também aqui é o detalhe que eu quero ressaltar. Lembra todos os momentos, ou todos não, quase todos os momentos de narrativas de guerra vai aparecer esse não temas, quando Deus vai atuar de forma mais contundente em vista da salvação do seu povo. E aí, meus amigos, é o grande detalhe. O texto do anúncio do anjo Gabriel a Maria vai ser um texto justamente em que o próprio Deus vai atuar no mundo em vista da salvação do seu povo e, por extensão, claro, de toda a humanidade. Por isso, Maria, que está nesse momento do antes e depois dessa intervenção radical de Deus, vai receber esta palavra, não temas. Beleza? Gostaram desse nosso estudo de hoje aqui? Então, não se esqueça de deixar sua curtida, deixa o like aqui. 2, comenta o que você achou, o que te impactou mais. 3, no mínimo, coloca aqui um amém, um glória a Deus, um aleluia, porque é muito importante. E não se esqueça, compartilha esse vídeo, manda ele para o máximo de pessoas que você puder. Valeu? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.